Vamos falar aqui dos esqueminhas do irmão de Jair Bolsonaro, que é esquecido pela grande mídia. Eu tô falando sobre o Renato Bolsonaro. Renato Bolsonaro ficou conhecido em 2016, pelo menos para algumas pessoas, porque a grande mídia não dava destaque a isso, quando foi descoberto que ele era funcionário fantasma de um deputado estadual aliado do Bolsonaro, o deputado André do Prado, que hoje é do PL, partido do Bolsonaro. Ele tinha em seu gabinete Renato Bolsonaro ali contratado, ganhava dinheiro público, ganhava 17 mil reais por mês. No total, ele ganhou 689 mil reais de dinheiro público e ele nunca apareceu para trabalhar. Quer dizer, o cara roubou quase 700 mil reais aí em 1 ano e meio, 2 anos. Só para você ter ideia, ladrão assim como todo o resto da família Bolsonaro. O Renato Bolsonaro, ele virou notícia nos últimos dias porque o ministro da Cidadania, o João Roma, ele admitiu, foi obrigado a admitir e acabou admitindo que ele liberou verba a pedido do Renato Bolsonaro. O irmão do presidente da República foi se encontrar com um ministro para pedir verba para uma cidade. E aí, o ministério liberou 10 milhões de reais para a cidade de Miracatu, uma cidade que tem 19 milhões de habitantes. Só que essa cidade já recebeu 35 milhões do governo Bolsonaro só em verbas de 2021. Veja bem, uma cidade com 19 mil habitantes recebeu 35 milhões do governo. É uma coisa completamente desproporcional. Tem cidades com 500 mil habitantes que não recebem isso. Mas Miracatu recebeu. Por quê? Porque Renato Bolsonaro é chefe de gabinete do prefeito que foi eleito em 2020. Só para você ter ideia. Tem muito esquema rolando. Eu vou explicar aqui esses esquemas do irmão do Bolsonaro, que é outro membro da família, mas só tem bandido nessa família, hein? É outro membro da família envolvido nessas coisas. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver o Bolsonaro ficar irritado hoje, quer irritar o Bolsonaro? Então inscreva-se aqui no canal. Agora eu vou falar do do Renato Bolsonaro, que é o irmão do Jair. De novo, um pouquinho de contexto. O Renato Bolsonaro, primeiro, ele foi funcionário fantasma, roubou muito dinheiro, e aí ele foi denunciado e ele foi exonerado do gabinete do deputado estadual bolsonarista, amicíssimo do Bolsonaro, André do Prado, do PL. Inclusive, o André do Prado começou a brigar com o Bolsonaro ultimamente, quando o Bolsonaro se filiou ao PL. São aliados, amigos há muitos anos, mas brigaram porque o André do Prado, esse deputado que deu emprego, funcionário fantasma para o irmão do Bolsonaro, ele quer apoiar o Rodrigo Garcia para o governo do estado de São Paulo. O Rodrigo Garcia é o candidato do Dória. O PL de São Paulo fez um acordo, o André do Prado foi um dos que ajudou a costurar, para que o PL apoiasse o candidato do Dória. O Bolsonaro não quer apoiar, obviamente, o candidato do Dória, que é um desafeto dele, do Bolsonaro. Agora vamos ver o que vai acontecer em 2022 sobre isso. Mas, voltamos ao Renato Bolsonaro. Em 2019, durante o ano inteiro de 2019, o Renato Bolsonaro ele virou uma espécie de lobista. Emprego que agora quem está fazendo isso é o Renan Bolsonaro, está ganhando muito, morando em mansão. Renan Bolsonaro até falou que no carnaval vai dar várias festas na mansão dele lá em Brasília. Se alguém quiser, comenta aí que eu faço um vídeo sobre isso. Se tiver muito comentário, eu faço um vídeo sobre as festas luxuosas do Renan Bolsonaro lá, até com patrocinadores, pagando muito para ele dar festa lá. Tá, voltamos ao Renato. O Renato Bolsonaro, ele começou a fazer lobby. O que é lobby? Lobby é quando uma pessoa que não é o empresário, ele não é o prefeito, ele não tem cargo nenhum, ele chega e ele consegue ligar alguém que quer investimento a alguém que pode fazer esse investimento. Ele faz a intermediação, a ponte. Geralmente alguém do governo. Por ser irmão do presidente da República, o Renato Bolsonaro, ele é recebido por vários ministros. Os ministros são obrigados a receber o Renato Bolsonaro. Quem não recebeu o irmão do Jair vai demitido, vai levar esporro, vai levar bronca, e o Bolsonaro grita mesmo, xinga os ministros, enfim. Todo mundo tem que receber o Renan e o Renato. É o Renan e Renato, dois lobistas. Tá, o Renato Bolsonaro conseguiu mais de 110 milhões de reais em verbas para prefeituras de cidades pequenininhas de São Paulo. Tem uma região em São Paulo que chama Vale do Ribeira, fica perto da Baixada Santista, ele tem várias cidadezinhas pequenininhas. E essas cidades com pouquíssimos habitantes, 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes, começaram a receber muita verba do governo federal. Aí você fala, nossa, Thiago, cidades tão pequenas recebendo tanta grana, você deve ir lá, deve ser uma maravilha. Você vai lá para essas cidades, está tudo asfaltado, tem saneamento básico, não deve ter esgoto a céu aberto. Você acha? É nada, ó, o que eles fizeram com dinheiro. Pois bem, ele conseguiu 110 milhões, ele se reunia com vários ministros, falava, manda verba para tal cidade, eles iam lá e mandavam. Manda mais tanto para tal cidade, eles iam lá e mandavam. Manda mais tanto, e o dinheiro só desaparecendo, ninguém sabe onde enfiar esse dinheiro. Tá. Aí o Renato Bolsonaro, aí quem diz isso não sou eu, Thiago, quem diz isso foi o ministro João Roma. Se reuniu em novembro com o ministro da Cidadania e falou, olha, tem uma obra de uma quadra
parece uma quadra poliesportiva, enfim, uma quadra, não cito que tipo de quadra, ali em Miracatu, cidade da qual hoje ele tem cargo, ele é o chefe de gabinete, Renato Bolsonaro é o chefe de gabinete do prefeito, tem uma obra lá de uma quadra que não estão liberando, tá 1 ano e meio aí, a gente não consegue liberar, tá uma briga danada, você não pode me ajudar? Aí o João Roma foi lá, anotou o nome da cidade, qual era a obra, e em 2 dias ele liberou a obra e liberou 10 milhões de reais. Agora eu vou te falar, para uma quadra custar 10 milhões de reais, pô, eu acho que se for uma quadra de futebol, tem que ter um jogador robô que faz o gol sozinho, porque para custar 10 milhões de reais uma quadra, é só cimento e 2 traves. Se colocar de basquete, tem que colocar a cestinha. Só. Se for de vôlei, é só uma rede. 10 milhões de reais. Acho que dá pra construir um baita de um complexo poliesportivo. Inclusive tem time de futebol de primeira divisão que o centro de treinamento com trocentos campos custou menos de 10 milhões de reais. Times mais pobres. Da segunda divisão, então, praticamente todos. Já em Miracatu, uma quadra custou 9 milhões. Só que Miracatu já tinha ganho mais de 20 milhões do governo Bolsonaro, totalizando 35 milhões que a cidade de 19 mil habitantes ganhou do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o irmão do Bolsonaro consegue se encontrar com os ministros. Aí, para justificar, sabe o que o ministro João Roma falou? Falou, não, o Renato Bolsonaro é um cara que todo mundo quer ajudar ele chega, ele é gente boa, aí todo mundo quer ajudar ele, pede, a gente dá. Se o sobrenome dele não fosse Bolsonaro, se ele fosse Renato Silva, Renato dos Santos, você acha que alguém ia dar tantos milhões para ele? Ia? Não ia. Vê se um prefeito de cidade, não vou nem falar uma cidade com apenas 19 mil habitantes, vê se um prefeito de cidade com 100 mil habitantes consegue uma audiência com um ministro. Não consegue. Eu vou te dar um spoiler. Não consegue. Vê se um prefeito de cidade com 1 milhão de habitantes consegue uma audiência com um ministro para pedir verba. Vou te falar novamente. Não consegue, a não ser que o chefe de gabinete dele seja irmão do Bolsonaro. Então você vê como o irmão do Bolsonaro, ele usa o sobrenome, primeiro para ganhar um cargo público, que tem salário, e segundo para conseguir verba que ninguém sabe onde foi parar. Isso são só as verbas que estão chegando de maneira transparente. Fora, tem uma parte que você não deve ter se lembrado, eu vou te lembrar agora, o Bolsolão, o orçamento secreto, orçamento paralelo, emendas de relator, como diz a grande mídia, que a grande mídia se recusa a chamar o Bolsolão de Bolsolão, que o Bolsolão parece crime, e a grande mídia não quer imputar crime ao Bolsonaro. Se fosse do PT, aí sim. Aí era não sei o queão, inventava um nome, petrolão, não sei o quê. Mas como é do Bolsonaro, não. É apenas orçamento secreto. Nem parece que é crime, né? Só simplesmente é secreto. Nem parece que estão roubando tudo. Pois bem, não sabemos quanto essas cidades, principalmente Miracatu, que é a cidade que ele agora tem cargo, receberam do Bolsolão e do orçamento secreto. E tem uma outra coisa. O Renato Bolsonaro foi funcionário fantasma e nunca houve investigação disso. Tem uma coisa que se chama, que em 2005, 2006 o Congresso votou e proibiu, que se chama nepotismo. Nepotismo é quando um deputado, por exemplo, ele tem, muita gente não sabe, mas deputados, vereadores, senadores, eles têm uma verba mensal para contratar assessores. Esses assessores devem ser contratados para quê? Para ajudar no trabalho desse parlamentar. Vou te dar um exemplo. Um deputado federal tem mais de 100 mil reais para contratar assessores. Por quê? Imagina um deputado federal, teve ali 50 mil votos, ele tem 50 mil eleitores com demandas para ele. Demandas da sociedade para ele. Aí o que acontece? Não dá para uma pessoa atender 50 mil. Então o que ele faz? Ele tem pessoas para fazer a parte da comunicação, pessoas para fazer a triagem dos pedidos dos eleitores, ele tem assessores parlamentares para, por exemplo, escrever projetos de lei, porque tem as propostas de projeto de lei, para analisar projetos de lei de outros deputados. Na hora que vai votar, tem assessores que já dão tudo mastigadinho para o deputado já saber o que ele está votando, se é sim, se é não, tudo mais. Tem gente para agendar reunião, enfim, para isso que serve a verba. Porém, tem deputados que são bandidos, além de serem deputados, não só deputados políticos que são bandidos. Alguns são bandidos, sim. São ou não são? Comenta aí. Um deles, o nome dele Jair, ele fazia uma coisa, como o nepotismo é crime, por que nepotismo era crime? Porque aí chegava um deputado, pegava, tenho 100 mil por mês de verba, contratava a mãe, o pai, a filha, o filho, o irmão no gabinete dele, todos ganhando 10, 15 mil reais por mês e ninguém trabalhava. Ou até trabalhava mais pessoas que a maioria não trabalhavam, não estava lá nunca, para quê? Para ele embolsar esse dinheiro. É muito mais fácil roubar dinheiro público com familiares. Vou te dar um exemplo, o Bolsonaro, ele contratava familiares
da esposa dele, da ex-esposa dele, no caso, no gabinete do Carlos, no gabinete do Flávio, no gabinete dele. E aí é praticamente um tipo de nepotismo, mas não se enquadrava na lei de nepotismo. Então ele podia fazer isso, para roubar o dinheiro com a rachadinha. Ó, eu vou mostrar aqui o carro de som lá em Tramandaí, cidade bonita, Tramandaí, no Rio Grande do Sul. É isso aí. Se você é contra esse desgoverno, se você adora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Vou ficar triste contigo, hein? Eu vou ficar triste. Então inscreva-se nas outras redes também, hein? Falou!